Olá pessoal, bem-vindos a mais uma evangelização da Casa do Coração, nosso encontro de todo sábado. Muito bom estar aqui com vocês. Hoje a gente vai dar continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos. A gente está iniciando o capítulo 3, que trata sobre a criação. O item 1 fala sobre a formação dos mundos e é esse o assunto que a gente vai estudar hoje, tá bem? Vamos então nos preparar para o encontro de hoje. Vamos fazer a nossa prece inicial, convidando todo mundo que está na nossa casa com a gente, se possível, né? Pra gente fazer uma corrente de oração bem bacana. Vamos lá? Fechar os nossos olhos, nos conectar com a espiritualidade amiga, elevando os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai amado, elevando os nossos pensamentos a Jesus, nosso Mestre maior, a toda a corrente espiritual da Casa do Coração que nos acompanha nesse trabalho, nesse estudo. Agradecendo aos nossos mentores e guias, nossos anjos da guarda e a toda a espiritualidade amiga que está conosco neste momento. Nós pedimos pela fluidificação das nossas águas, para que cada membro da família receba em seus copos, em suas garrafinhas, os fluidos necessários para a sua saúde física e espiritual. Que essa aguinha nos proporcione mais vitalidade, mais energia, mais amorosidade, mais calma, mais paciência, mais resignação. Nos fortaleça em todos os sentidos. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Podemos então começar o nosso estudo de hoje. Bom, então o capítulo 3, como eu falei, fala sobre a criação. E a gente vai falar sobre a formação dos mundos hoje. Então, Kardec começa esse capítulo falando o seguinte, sobre a formação dos mundos. O universo abrange a infinidade dos mundos que vemos e dos que não vemos. Todos os seres animados e inanimados, todos os astros que se movem no espaço, assim como os fluidos que os enchem. A gente falou na aula passada sobre o fluido cósmico universal, que tudo permeia, que não existe vácuo, que não existe espaço vazio no universo, né? Tudo tem aí tá preenchido, tá revestido pelo fluido cósmico universal. Então ele tá falando aqui novamente sobre isso. E aí, a primeira pergunta desse capítulo, é a número 37, ele pergunta o seguinte: o universo, ele foi criado ou existe de toda a eternidade como Deus? A resposta que os espíritos deram foi a seguinte: é fora de dúvida que ele não pode ter se feito a si mesmo. Se existisse como Deus, de toda a eternidade, não seria obra de Deus. Então, o universo, ele foi criado, é uma criação, é a obra de Deus, não é Deus. Deus está, assim, em todas as partes, né? A sua assinatura está em tudo que ele fez, mas o mundo é uma criação de Deus. Então, ele passou a existir a partir de um momento, sendo que Deus existe desde todos os momentos, né? Ele é infinito, então não tem início, não tem fim. E relembrando aqui, eu até acho que vale a pena a gente pegar a pergunta 1, né? O que é Deus? Só pra gente relembrar. Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então, ele é a causa primária de todas as coisas. O universo todo é uma consequência da sua criação, tá? Então, não nasceram juntos. Bom, Kardec prossegue. Ele fala aqui, ele dá uma observação, que é o seguinte: diz-nos a razão não ser possível que o universo tenha feito a si mesmo e que, não podendo também ser obra do acaso, há de ser obra de Deus. A gente vai conversar sobre isso porque tem muita gente
que utiliza essa teoria do acaso, né? Foi uma explosão que aconteceu aqui, outra acolá, e aí as moléculas foram se unindo ao acaso, e aí ao acaso, né, deu-se esse mundo maravilhoso, perfeito, né, com infinitas espécies e tudo que a gente pode ver de maravilhoso, né, no orbe terrestre, que dirá em toda a criação de Deus. E há quem diga que é o acaso, né? Então Kardec já coloca aqui que a nossa razão já nos diz que não é possível que tenha sido o acaso, né? Tem uma inteligência por trás de tudo isso, obviamente, e é a inteligência suprema, que é Deus, é a causa primária de todas as coisas. Na questão 38, Kardec tenta entender como Deus criou. E a pergunta é essa: como Deus criou o universo? E os espíritos respondem: para me servir de uma expressão corrente, direi, pela sua vontade. Nada caracteriza melhor essa vontade onipotente do que estas belas palavras da Gênese. Deus disse, faça-se a luz, e a luz foi feita. Então, o mundo foi feito de acordo com a vontade de Deus. Os mundos, os universos, toda a obra dele, né? E Kardec quer saber, então, se a gente pode conhecer o modo de formação dos mundos. Tudo o que a esse respeito se pode dizer e podeis compreender é que os mundos se formam pela condensação da matéria disseminada no espaço. Esse assunto também a gente já falou na aula passada, né? Que tudo vem de uma matéria única, que é esse fluido cósmico universal, e que, a partir daí, ele vai se modificando e vai formando matérias diferentes e tal. Então a gente já entendeu isso, e realmente é algo que foge à nossa compreensão, né? Mas é importante a gente entender, assim, as principais coisas que eu tiraria assim, dessas perguntas iniciais é que o mundo não foi criado ao mesmo tempo que Deus, ele é obra de Deus. Deus sim é infinito, né? Não teve início, não terá fim, mas os mundos foram criados a partir de um momento, então eles têm um início. Na pergunta seguinte, ele pergunta sobre o fim, né? Pode um mundo completamente formado desaparecer e disseminar-se de novo no espaço, a matéria que o compõe? E os espíritos respondem que sim. Deus renova os mundos como renova os seres vivos, né? Então, os mundos também têm transições. A gente sabe que a gente vê estrelas, né, que já nem existem mais, e a gente continua vendo por conta da velocidade, né, da luz. E, enfim, existem sim mundos que se acabam, outros que começam. É uma criação, é uma obra que não tem fim, né? Por isso que a gente fala que o universo é infinito, ele está sempre em expansão. E aí é importante a gente entender essa outra questão que foi falada aqui sobre ser consequência dessa inteligência suprema que é Deus, né? Há pessoas que falam sobre a questão científica, né? Tem teorias que explicam a formação, por exemplo, da Terra, né? Como a explosão do Big Bang que gerou isso, e aí conforme os milênios foram passando, foi refrigerando, e aquilo ali ao acaso, né? Surgiram as plantas ao acaso, surgiram as águas e ao acaso, os animais todos, e a fauna toda, a flora toda, tudo ao acaso, né? Isso é muito... A ciência, né, não consegue explicar Deus, então ela joga pro acaso. Mas, gente, se a gente parar, como Kardec falou, usar um pouquinho da nossa razão, vamos imaginar aqui, seria possível o acaso fazer tantas coisas tão perfeitas? Ou será que é nítido que isso tem uma inteligência maior por trás? Vamos pensar, eu vou dar um exemplo aqui bem bobo, mas uma mesa bonita para um almoço de domingo, que a gente coloque a mesa caprichada, né? A gente estende a toalha, bem lisinha, passadinha, aí a gente pega os pratos, coloca nos lugares certinhos dos assentos das cadeiras, né? Aí os talheres, a gente bota a faca de um lado, o garfo de outro, o copo em frente, a gente coloca o guardanapo bem dobradinho para ficar bonita a mesa, não é? A gente pode botar um arranjo de flor, enfim, a gente coloca tudo no lugar certinho e fica ali aquela obra nossa, né? Uma mesa bem posta para um almoço com a família, né? Ou com os amigos. Tá bem.
Vamos pensar na teoria do acaso, né? Se a gente fizesse... Olha que eu tô falando de uma mesa apenas, não tô falando de uma criação maior, não. Será que se eu pegasse a minha toalha, juntasse tudo que tem ali dentro, prato, talher, copo, fizesse assim, blau, ao acaso, vamos jogar ali, vamos jogar ao acaso. Será que aquela mesa, ela ia ficar linda, perfeita como ela é? Quantas vezes eu posso pegar minha toalha, jogar ao acaso, jogar tudo ali ao acaso e esperar que um dia aquela mesa fique perfeita como ela ficou quando eu fiz com todo o meu cuidado, usando da minha habilidade, da minha inteligência, dos meus dons, né? Eu acho que a gente podia tentar 1 trilhão, uma eternidade, que nunca a mesa sairia como ela sai quando a gente faz com cuidado, né? Querendo fazer, com intenção de fazer, né? Então, a gente pode também pensar, né? Foi a junção das moléculas que aí ao acaso surgiu um ser humano, ao acaso. Gente, é muito acaso, né? Tem como, né? Os mundos serem formados ao acaso. Se nem uma mesa se forma ao acaso, né? Se nem a gente consegue botar uma mesa ao acaso, o copo vai quebrar, né? O prato não vai dar certo, não vai dar certo. No acaso não dá pra tudo. Então, gente, na verdade a gente sabe que o acaso não existe, né? Tudo tem uma causa. E por mais que a gente não saiba explicar, né? A gente sabe que tem uma explicação. Então, a gente não alcança neste momento, como os espíritos falaram, né? Que nós não temos a capacidade. Ele finaliza esse capítulo com esse item, né, do capítulo, a formação dos mundos, com essa pergunta: poder-se-á conhecer o tempo que dura a formação dos mundos, da Terra, por exemplo? E aí os espíritos falam que nada te posso dizer a respeito, porque só o Criador o sabe, e bem louco será quem pretenda sabê-lo ou conhecer que número de séculos dura essa formação. Não está no nosso alcance compreender como se deu essa formação, como se dá, porque ela continua, né, acontecendo constantemente. Deus está formando novos mundos a todo momento, e isso foge realmente ao nosso alcance. Mas a gente usar a nossa razão para compreender e tirar a nossa arrogância, né? Porque eu acho que, assim, muitas vezes a gente fica preso a esses conceitos científicos, né? E o que a ciência mostra hoje ainda é algo muito pequeno, né? Ainda é muito restrito. Então, vamos abrir, né, a nossa consciência, ampliar as nossas concepções, entendendo o nosso lugar, né, a nossa pequenez nesse sentido, de que somos obra de um grande Criador, amoroso, generoso, misericordioso, e que ainda não temos, assim, alcance para compreender a magnitude das suas obras, né? Um dia, quem sabe, teremos, né? Mas, por enquanto, a gente tem que se preocupar em zelar por ela, né? Nosso planeta, os nossos irmãos mais jovens, os animais, né? Os vegetais, a fauna e a flora, preservar a nossa água, um bem tão precioso, né? E é isso, né? Porque nós somos também, nós fazemos parte dessa obra, todo um conjunto, nós estamos inseridos nesse conjunto. E Deus fez isso com tanto carinho, com tanto capricho, com tanto amor, né? A gente tem que zelar por isso também, tá? Então, hoje a gente vai ficar com esse item só, porque já tem muita informação aí. A aula que vem a gente vai falar sobre a formação dos seres vivos. E eu espero vocês, vai ser outro assunto bem legal. E a gente se vê então no sábado que vem, tá bom? Vamos agradecer a espiritualidade por esse encontro, por esse momento maravilhoso. Muito obrigada, corrente espiritual da Casa do Coração, por nos apoiarem, por nos acompanharem neste momento. Graças a Deus. Pessoal, se ficar alguma dúvida, coloca aqui nos comentários e a gente vai trocando, tá bom? E aí sábado que vem tem mais. Beijo, até lá!